Olá, pessoal. Olha só, na nossa aula de cultura do RN de hoje, nós vamos começar falando sobre alguns centros culturais do Rio Grande do Norte, tá? E na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o Museu Câmara Cascudo. Nós temos aqui duas imagens do Museu Câmara Cascudo, uma antes da reforma e a outra após a reforma, que é como ele se encontra atualmente hoje, tá certo? Esse conteúdo eu vou explicar, mas vocês vão copiá-lo na matéria de cultura do RN, certo? Vamos ver um pouquinho da história do Museu Câmara Cascudo. Olha só, o Museu Câmara Cascudo de Ciências, né, e da UFRN, Ciências Humanas e Naturais, foi inaugurado em 22 de novembro de 1960. Inicialmente sobre o Instituto, de Instituto de Antropologia, né, pelo então reitor Onofre Lopes. Então, antigamente, antes dele se tornar um museu, ele é um instituto de pesquisa, mais exatamente o Instituto de Antropologia. E o nome do reitor era, na época, Onofre Lopes, que hoje tem o nome de um dos maiores hospitais de Natal, né? E os professores, Luiz da Câmara Cascudo, né, que foi homenageado porque o museu acabou tendo o nome dele, José Nunes de Carvalho, Nivaldo Monte, que foi um dos bispos de Natal, e Veríssimo de Melo, sendo o primeiro centro de pesquisas do Rio Grande do Norte com atuação nas áreas das ciências humanas e das ciências naturais, tá? Como é até hoje, assim, a finalidade do museu. Expor as áreas de ciências humanas, ciências naturais, certo? O projeto inicial era formar na universidade um grupo de trabalho interessado no estudo de algumas áreas ainda pouco exploradas por aqui, como a paleontologia, a geologia, a antropologia cultural e arqueológica, tá? Porque existem dois tipos de antropologia. Então, em 1969, instalou-se na sede atual, onde ele se encontra hoje, ocupando uma parte do terreno da Sociedade de Assistência dos Filhos de Lázaro, tá? No bairro do Tirol. Então, essa aqui é um pouco da história do monumento histórico, do Centro Cultural Histórico do Rio Grande do Norte, o Museu Câmara Cascudo, que recebeu, né, este nome em homenagem a um de seus professores, Luiz da Câmara Cascudo, tá? Que se destacou no estudo, né, das ciências humanas, né? Vamos dizer assim, porque ele se tornou o maior folclorista do Brasil e o maior do mundo, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre o Museu Câmara Cascudo.